Vamos juntos até a meia-noite deste sabadão, agora 10h04. Movimento Filosófico. E aí, neste movimento filosófico, nós temos o prazer e a alegria de contactar agora com o nosso querido professor Sérgio Farias, filósofo. Professor Sérgio, boa noite. Boa noite. Aí, tudo bem, Marcelo? Muito obrigado pelo convite. Tudo jóia. É um prazer estar aqui na Rádio Jornal. A alegria é toda nossa, ficamos felizes em um amigo atender o convite. O professor Sérgio é professor adjunto de filosofia na Universidade Federal Rural de Pernambuco. Já aparece ali pra gente. Um abraço, Sérgio. Abraço. Me ouve bem, né? Opa. Sim, Pronto. por favor. Isso, você baixar. Pronto, agora. Baixa só um pouquinho sua câmera. Aí. Mas tranquilo. Doutor em Filosofia pelo King's College de London, aprovado sem correções em sua defesa, sob orientação do professor David Papineau. Foi pesquisador de pós-doutorado no programa de pós-graduação Lógica e Metafísica da Universidade Federal do Rio de Janeiro, primeiramente com bolsa de pós-doutorado júnior do CNPq, posteriormente em bolsa pós-doutorado nota 10 da FAPERJ, tendo também sido pesquisador de pós-doutorado no Departamento de Filosofia na Universidade de São Paulo. Atua nas áreas de filosofia da mente, filosofia da linguagem e metafísica. E aí é extenso o currículo. De vez em quando você dorme, né, Sérgio? Poxa, certamente. Nós temos um amigo em comum, aliás, temos vários, mas um dos amigos que disse assim: bicho, vai lá, fala com o Sérgio. É o nosso querido João Evangelista, que manda um grande abraço para o professor João Evangelista. Isso. Grande Nietzscheano, um abraço, professor João. Eu acho que foi o mês passado, professor Sérgio, eu estive vendo um evento da Universidade do Rio de Janeiro, no campo da filosofia da mente. Eu encontrei aqui o workshop Filosofia da Percepção e achei bem interessante, né? É óbvio que eu quero escutar também as suas linhas de pesquisa, o que é que mais tem lhe chamado a atenção. Mas aqui no programa ontem, nós estávamos falando sobre o ChatGPT, a questão da inteligência artificial. E aí eu queria que você falasse um pouco sobre a questão, sobre a visão da filosofia da mente, dos filósofos da mente da atualidade. O que é que você tem chamado mais atenção nesse chat? A questão ética entra também. Enfim, fique à vontade para falar, Sérgio. Olha, a questão do chat GPT, ela tem suscitado uma série de problemas e de reflexões no campo da filosofia da mente, mas não só na filosofia da mente, mas também na ética, como você bem citou, mas especificamente no campo da filosofia da mente, e o que também se chama de filosofia da inteligência artificial. Uma questão que tem sido muito debatida é se, em algum momento, seria possível ou não haver inteligência artificial, como o chat GPT, com capacidade de consciência. Parece muito plausível, claro, que além de nós, seres humanos, certos animais também possuam consciência. Então, muitos filósofos, etólogos, biólogos, enfim, acham, por exemplo, que primatas possuem consciência e outros animais, né? Talvez peixe, mas, sim, de todo modo, os cognitivamente mais complexos, com capacidade maior de inteligência, etc., é mais aceito que possui capacidade de consciência. Sim. Essa questão colocada no âmbito do chat GPT é você se perguntar se algum dia seria possível ter, evidentemente, o chat GPT muito mais desenvolvido, né? Que certamente vai acontecer nas próximas décadas, se eles podem ou não ter consciência. Sim. Evidentemente, essa não é apenas uma questão filosófica, é também uma questão científica de outras áreas, das chamadas ciências da mente, como neurociência, como psicologia, ciência cognitiva, etc. Mas a contribuição que o campo da filosofia da mente pode dar para esse debate é você tentar entender primeiro o que é uma consciência, o que é um organismo, um ser vivo, ou talvez uma máquina, no caso, com consciência, para a partir daí tentar entender sobre quais condições uma máquina de inteligência artificial, um computador com inteligência artificial, pode ou não ter consciência. Para responder essa questão, você tem que estabelecer certos critérios do que que deveria ser satisfeito por uma máquina para ela ter consciência, né? Então o debate começa por aí. Na questão da ética, respondendo muito rápido, sim, evidentemente, se o ChatGPT algum dia vier a ter consciência, isso tem implicações morais muito fortes, né? Implicações no campo da ética. Será que nós podemos fazer o que quisermos com o ChatGPT ou qualquer inteligência artificial, se ela tiver
consciência? Se não, quais são os limites de nossas ações, relações para com a inteligência artificial, caso algum dia tenha consciência, né? Então também o debate passa por aí. Você citou a questão da consciência, eu já formulei uma pergunta aqui, que é a seguinte: o que é uma consciência? E aí eu queria que você falasse algo sobre um filósofo que é muito conhecido, chega até a ser controverso em algumas áreas, que é o Chalmers, David Chalmers. E aí, óbvio que existem áreas que contestam o pensamento do Chalmers, quando ele diz que para se estudar o que é a mente ou o que é a consciência, você teria que ter uma ciência que não fosse física, já que a mente para ele não é uma coisa física. Qual a tua opinião sobre... Você é um dos que contestam também o Chalmers nessa visão dele, Sérgio? Olha, Marcelo, de fato o Chalmers é um dos maiores filósofos da mente contemporâneos. Recentemente lançou um livro sobre realidade virtual, para quem tiver interesse, pode dar uma olhada. Sim. Ele historicamente, ele tem uma posição que a gente chama não materialista em filosofia da mente. Só para tentar tornar claro para o ouvinte aqui da Rádio Jornal, você pode tentar entender a mente como sendo algo material, ou físico, ou natural, são expressões que tentam captar mais ou menos a mesma tese, tá? Seria, a mente seria algo análogo a outros estados materiais. Tá? A outros objetos materiais, propriedades naturais, ou materiais ou físicas, né? Essa tese também foi como monismo, né? Seria a ideia do seguinte: você tem toda a realidade, tudo que há, certo? E tudo que há, de alguma maneira, seria material, ou físico, ou natural, entre os quais estados da mente, né? Então, a sua crença de que Recife é a capital de Pernambuco seria algo material. Quando você tem uma consciência de um certo estado de consciência, como tomar um café que tem um certo gosto, tem um certo aroma, isso tudo faz parte da sua consciência, né? Isso também seria material, de acordo com essa posição. Essa posição atualmente ela é a mais popular, vamos dizer assim, na filosofia da mente contemporânea. Contudo, entretanto, todavia, você tem muitos críticos dessa posição, né? E Chalmers é um dos mais famosos. Um dos argumentos de Chalmers é dizer o seguinte: olha, essa concepção materialista, ela pode dar conta de diversos aspectos da mente, explicar vários aspectos da mente, mas ela não poderia explicar um aspecto específico da mente, que seria o aspecto da consciência fenomênica. Isso aqui é um termo técnico, não vou entrar com muita profundidade nisso, mas é essa questão desse feeling, desse sentimento que eu estava dizendo agora, de quando você vê o vermelho, de quando você sente o gosto do café, de quando você escuta uma sinfonia. Tudo isso tem algo como ver o vermelho, algo como sentir o gosto do café, algo como escutar uma sinfonia. Chalmers diz que, olha, se você assume uma tese materialista, você não consegue explicar esse aspecto específico da consciência. Você pode explicar outros aspectos da mente, explicar, por exemplo, como podemos ter crenças, talvez seja possível, mas no caso desse tipo específico de consciência, isso não seria possível. E ele chama isso de problema difícil da consciência. É tentar explicar esse aspecto específico da consciência. E desde então, esse trabalho dele vem na década de 90, desde então esse tem sido um dos principais campos de atuação da filosofia da mente contemporânea. Porque aqueles filósofos, aqueles cientistas que estão no campo materialista, eles têm que assumir o desafio de Chalmers e tentar explicar o que raios é essa consciência fenomênica, né? Evidentemente, até agora isso não foi possível, mas a gente também não sabe como vai ser no futuro, né? Então, é um debate histórico, mas que com muita ressonância nos dias atuais, né? Meu querido professor Sérgio, eu queria que você ficasse à vontade para falar sobre suas linhas de pesquisa de momento, o que é que anda mexendo com a sua cabeça, o que é que busca o seu interesse no campo da mente, Sérgio? Olha, eu sou professor da área de filosofia do Departamento de Ciências Sociais da Universidade Federal Rural de Pernambuco, juntamente com o nosso amigo comum João Evangelista, né? Sim. E eu tenho trabalhado com filosofia da mente já há alguns anos, há em torno de 10 anos, desde o meu mestrado. E o meu trabalho mais recente tem sido no campo da consciência e também no campo da representação mental, né? Só para introduzir um pouco ao grande público, que problema seria esse, eu acabei de dizer que uma crença seria um estado mental, né? Você tem a crença que Recife é a capital de Pernambuco. O problema da representação mental seria você explicar isso, de como seria possível você ter, primeiro, uma crença, e como você pode ter uma crença sobre
A e não B. Por que minha crença é sobre Recife como a capital de Pernambuco e não a minha crença de que Joe Biden é o presidente dos Estados Unidos? Sim. O que explica que eu posso ter uma crença sobre Recife ou uma crença sobre Joe Biden? E o que ocorre de diferente nesses dois casos para que eles tenham, eles representem coisas diferentes, né? Uhum. Então, esse é o meu principal campo de atuação. Mas mais recentemente eu tenho também me inserido no campo da filosofia da consciência, né? E aí, aproveitando aqui o espaço para fazer uma propaganda, né, do meu último artigo publicado. Uhum. Oi? À vontade. Por favor, obrigado pelo espaço, Marcelo. Tranquilo. O artigo se chama Por que somos o nosso cérebro, o enativismo, um posto de questão, que foi publicado curiosamente hoje, então aqui em primeira mão, na revista Transformação. É um artigo escrito por mim, professor Roberto Horácio de Sá Pereira, da Universidade Federal do Rio de Janeiro, e Vitor Machado Barcelos, que é um doutorando também da Universidade Federal do Rio de Janeiro. Esse artigo, especificamente, nós criticamos uma posição muito específica com relação à consciência. Quem tiver acesso, quem tiver interesse, basta colocar no Google revista Transformação, da Unesp, né? Universidade Nacional, na Universidade do Estado de São Paulo, que ele vai estar lá no último número dessa revista. Mas só repetindo, porque somos o nosso cérebro, o enativismo, posto em questão. Muito legal, muito legal. Sérgio, você citou aí Biden, e aí acabou me lembrando, óbvio, Estados Unidos da América, e para quem estuda a mente, tanto a filosofia da mente quanto as neurociências, acho que o grande boom acontece lá nos anos 90, né, na década de 90, com o investimento que foi pesado, né? E aí eu pergunto agora ao pesquisador, esse novo boom, ele pode ocorrer novamente? Tem possibilidades? E onde nós precisaríamos desse investimento maciço, grande, hoje? Se esse dinheiro estivesse na sua mão, onde você investiria, Sérgio? Olha, eu não sei, eu não sou presidente, muito menos presidente dos Estados Unidos, né? Assim, de fato, desde a década de 90, os chamados estudos da consciência, que, como eu disse, envolve não só a filosofia, mas também a neurociência, a psicologia, a ciência cognitiva, etc. Sim. Teve, de fato, um boom, e a gente ainda vive esse boom, né? De fato, tem se investido muito dinheiro em pesquisas nessas áreas para tentar explicar a consciência, né? Por exemplo, uma questão muito relevante científica é você achar os correlatos neurais da consciência. Então, qual é a configuração neural que sempre acompanha a minha sensação de ver o vermelho, ver a vermelhidão, né? Sentir a vermelhidão. Esse estado neural, será que ele é tão diferente do estado neural de escutar uma sinfonia, por exemplo? Será que eles lidam com aspectos tão diferentes do cérebro? Essa questão do correlato neural da consciência é uma questão que vem sendo muito debatida e muito estudada, né? Agora, prever o futuro é sempre difícil, né? A gente não sabe até que ponto uma explicação materialista da consciência, como eu disse, vai ter sucesso ou não. Aí, para saber até quando, ou se Chalmers tem razão de que não vai conseguir solucionar o problema da consciência, aí nós temos que esperar as próximas décadas, né? Talvez séculos. Nós viemos de um governo federal de 4 anos, você coloca aí mais 2 anos de Michel Temer, de um governo que não era muito ligado à coisa da educação, um governo que não deu muita atenção às universidades, obviamente, investimentos. E agora nós temos um governo que, através do presidente Lula, é intituladíssimo como ligado à ciência, à tecnologia, com todos esses cuidados. A sua perspectiva para daqui para diante no campo da educação, no campo das universidades e também no campo da mente, Sérgio? Olha, de fato, se você pegar historicamente o que aconteceu com o nível de investimento, financiamento de pesquisa no Brasil, nas universidades e outros institutos, vem caindo bastante. Se você pegar o gráfico, teve uma queda brutal, né? E, de fato, esse ano você começa com uma recuperação desse investimento. Ainda devagar, claro, é algo muito recente, não? Mas posso te dizer que eu estou esperançoso de que esse novo aumento de investimento na pesquisa científica, nas universidades, nas ciências naturais, ciências humanas, etc., ele vem aumentar, porque, de fato, Marcelo, se nós quisermos algum dia ter uma sociedade mais justa, mais rica, menos desigual, mais desenvolvida, a educação é um dos principais meios, né? Não apenas a educação básica, mas também a educação superior, né? E isso sempre acompanhado com investimento em
em pesquisa científica, porque pesquisa demanda dinheiro, né? Evidentemente, certas áreas são mais caras, entre aspas, do que outras, né? Aham, Filosofia, por exemplo, é uma das menos caras, vamos dizer assim. aham, Mas se você quiser fazer pesquisa, por exemplo, no campo da neurociência, isso demanda bastante investimento, né? E o verdade. Brasil, apesar de todas essas dificuldades, ele vem avançando bastante em diversos campos acadêmicos e científicos, né? Apesar de todas essas dificuldades. Então, eu posso te dizer, olha, o que vai acontecer exatamente eu não sei, mas eu estou esperançoso de que nós consigamos reverter essa difícil situação que vivemos hoje, né? Então, Aham, você teve recentemente reajuste nos valores das bolsas de mestrado e doutorado, que é muito importante, sim. porque é fundamental que o pesquisador tenha a capacidade de passar muito tempo na pesquisa, né? Pesquisa é Uhum, algo muito difícil, né? Novas bolsas, etc. Isso é realmente importante. Além, claro, do financiamento direto de laboratórios, livros, sim, computadores, sim. na estrutura das universidades, etc. Então, eu posso dizer que eu estou esperançoso. Uhum. Tomara que o meu otimismo se revele bem fundamentado no futuro, né? Ô Vamos Sérgio, aguardar. para quem tá ligado nessa nossa entrevista agora e ou já tem uma certa simpatia pelo assunto, ou acabou despertando, né? Poxa, que coisa legal, não sabia que tinha a filosofia da mente, muita gente não sabe, né? Que existe a área a filosofia da mente. Quais autores que você indicaria para essas pessoas para elas terem os primeiros contatos com o assunto, Sérgio? Olha, você pode. Assim, eu vou responder essa questão por duas vias, né? Ah, Historicamente, ah, Descartes, René Descartes, é um sim, filósofo francês do final do século XVI, especialmente do século XVII. sim. Ele é um dos maiores dualistas da história da filosofia da mente. O que é o Aham, dualista? Essa ideia de que mente e corpo seriam coisas muito distintas, né? sim, sim. Se opõe ao monismo, né? O Aham, monismo vai dizer que mente e corpo são a mesma coisa, dualismo, que são coisas diferentes, né? É aham. mais complexo que isso, mas começa por aí. Então, o livro de Descartes, Meditações Metafísicas, seria uma indicação para quem tiver interesse em algo mais histórico. Algo mais contemporâneo, você já citou um dos principais, né? Que é David Chalmers. Sim. Inclusive, David Chalmers tem artigos para o grande público que eu recomendo bastante, Uhum. sobre o problema da consciência, sobre inteligência artificial, etc. Então, ele seria um desses. Né? Um outro seria Daniel Dennett, também tem Daniel livros traduzidos Dennett. de Dennett, Uhum. Dennett, né? Daniel Dennett. Aham. E, apenas para citar né? Uma filósofa chamada Ruth Millikan, Millikan. Millikan tem menos coisas traduzidas para o Brasil, Uhum. desculpa, para o português, mas quem tiver interesse, tem algumas coisas traduzidas, pode pesquisar que vocês vão achar nos sites de pesquisa, né? Super legal. É, No eu, caso, ela é interessante porque ela é considerada como a principal filósofa da representação mental uhum. contemporânea, e filosofia é uma área muito dominada por homens, né? No caso dessa área, a principal filósofa, acho que a maioria vai concordar, a principal filósofa é ela, né? Super legal. Ficam esses contemporâneos. Adorei você ter falado aí sobre o Descartes, porque eu sou um pouco dualista na questão. E você sabe que tem o professor, o doutor Antônio Damasio, né? O português Antônio Damasio, Aham. que tem o livro O Erro de Descartes. Eu sou meio encasquetado com esse título dele, mas eu entendo a proposta dele, eu entendo. Era um dos que eu queria a sua opinião, por quê? Porque o doutor Antônio Damasio ele é um pouco mais popular, conhecido, vamos dizer assim, né? Ele sai do ambiente acadêmico e ele está em todas as prateleiras que você procurar. Você pesquisa muito Damásio, lê muito sobre ele, tem ressalvas? Qual é o seu pensamento em relação a ele, Olha, eu Sérgio? conheço pouco, então eu não fico Ah, muito à vontade de falar sobre sim, ele. sim. Ele é um neurocientista, né? Uhum, E no caso desse livro especificamente, é uma grande crítica a esse dualismo sim. cartesiano, né? Uhum, Então, quem tiver interesse em críticas ao dualismo de Descartes, né, que a gente chama de dualismo cartesiano, ah, na história da filosofia você tem vários argumentos a favor, vários argumentos contra, é assim que a história da filosofia se desenvolve, né? ah, E mais contemporâneo, esse livro de Damasio, O Erro de Descartes, ele é um dos livros para o grande público, né, certamente, mas também na academia, nas universidades, mais famosos sobre esse tópico. Né? ah. Mas é aquilo que eu sempre digo, olha, se você for dualista, acha que mente e corpo são coisas muito diferentes, se você for monista, barra materialista, acha que mente e corpo são a mesma coisa, você tem que sempre ler o outro lado, né? Porque o debate ele está sempre Sim. se desenvolvendo. Então,
não é desculpa não ler o outro lado, a depender de onde você se encontra, na sua posição, né? Uhum. Então, leia o Damasio também. Outro autor, que eu estou até colocando o Sérgio aqui no canto da parede, que a gente não programou nada, viu, gente? Essa entrevista foi combinada agora à noite, mas o Sérgio é um especialista da sua área. E outro que eu queria que você falasse também, que é brasileiro e que é muito mais conhecido do grande público, que é o Dr. Miguel Nicoleles. Né? O professor Miguel Nicoleles, ele apareceu muito agora na questão da Covid-19, pesquisou bastante sobre a questão do novo coronavírus, mas tem um trabalho extraordinário ligado à mente também. Não estou lembrado agora qual é o nome do livro dele. Um deles é O Verdadeiro Criador de Tudo e o outro é Muito Além do Nosso Eu. Estou mais familiarizado com esse aqui, o Muito Além do Nosso Eu. Você teria alguma consideração em relação ao trabalho do professor Miguel Nicoleles, Sérgio? Olha, Miguel Nicoleles, ele é um neurocientista, né? E é radicado há muito tempo já nos Estados Unidos, mas sempre manteve contato muito forte com a universidade, com a pesquisa brasileira, né? Inclusive, ele é um dos responsáveis por Natal aqui, nosso estado quase vizinho aqui do Nordeste. Tem um grande impacto nos estudos de neurociência, ciência do cérebro, etc., nas últimas décadas, né? Lá tem 2 institutos de neurociência, etc. Esses livros que você citou especificamente eu não conheço, mas os trabalhos dele em neurociência, em tentar explicar como o cérebro pode dar origem à consciência, é bastante de vanguarda, né? E ele, assim como Chalmers, ele tem grande livros para o grande público, né? Então eu também recomendo. Porque consciência é uma área interdisciplinar, vai ter filosofia da mente, neurociência, ciência cognitiva, psicologia, etc., a gente acaba lendo sempre uns aos outros, né? Porque você não vai tentar conseguir explicar a consciência só a partir da neurociência, só a partir da filosofia, ou só a partir da psicologia, enfim. Você vai ter que ter essa coisa interdisciplinar mesmo, né? Maravilha. E nesse meio que ele se insere com grande repercussão internacional. Né? Então, um cientista brasileiro com real impacto lá fora, né? Professor Sérgio, acredito que a Federal está de férias agora, o pessoal está de férias nesse período, né? Olha, a Federal eu não sei, mas a gente na Universidade Federal Rural de Pernambuco, a Rural, sim. Ela não está de férias. Nós ainda estamos organizando um calendário depois da pandemia, né? Acho que no final desse ano vai estar organizado, mas estamos tendo aula. O objetivo da pergunta foi para saber como é que está o seu dia a dia aí, que é puxado na Rural, né? Atualmente eu ministro uma disciplina de introdução à filosofia e uma disciplina de ética profissional, ambos para os cursos de administração. Sim. E tem todos os outros aspectos do trabalho docente, né? Então, as pesquisas, trabalho administrativo e também a extensão. Então, aproveitando também, Marcelo, para divulgar, nós temos organizados minicursos para o grande público na Rural de maneira sistemática, desde quando eu entrei lá, né, fiz agora um ano de casa, e alguns deles são sobre filosofia da mente. Quando tiver o próximo, que eu acho que vai ser em agosto, eu posso estar divulgando aí pelas redes sociais. Quem quiser me encontrar no Twitter, meu arroba lá é Sérgio, _ F de faca, S de Sérgio e F de faca. Como o Marcelo tem também sempre, como você sempre compartilha, outra maneira de encontrar esses minicursos através do perfil de Marcelo. Maravilha. Não, e aí, antes de você começar esse, é só você avisar que a gente faz um bate-papo aqui. Já no próximo mês, né? Vamos bater esse papo e chamar esse povo para a gente estudar a filosofia da mente. Precisamos. Professor Sérgio, que legal tê-lo aqui conosco. Grande abraço e muito sucesso no seu trabalho. Muito obrigado. Abração, Sérgio. Valeu, Marcelo. Abração. Tchau, tchau. Boa noite. Tchau, tchau. Professor Sérgio Farias, filósofo, doutor em filosofia pelo King's College de London, conversou com a gente aqui no programa Movimento Cultural, na coluna Movimento Filosófico. Agora